Boa. e a gente vai para pancadaria. Pô, Rafael, primeiro, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que seu tempo é super valioso. Poucas palavras aqui sobre o projeto Jornada Brasileiros no Exterior. Comecei isso durante a pandemia, estou na Dinamarca há 9 anos. E ali bateu uma baita solidão, ali que eu falei, porra, eu queria fazer alguma coisa. Já estou aqui há um tempão para me reconectar com os brasileiros. Eu sempre trabalhei com expansão internacional, e um dia a gente pode trocar uma ideia sobre a minha jornada. Sempre trabalhei com expansão internacional, e um dia eu fiz um encontro em Amsterdã e eu achei aquilo foda. Eu dei um grito lá no LinkedIn, falei, ô galera, vou estar em Amsterdã, que eu estava fazendo expansão para uma empresa lá, quem quer aparecer? E os caras foram no bar comigo, a gente fez uma mesa redonda, foram 10 pessoas, e foi foda, foi incrível, gente super legal. Eu falei, putz, ia ser tão legal fazer isso, só que isso foi no físico. Aí veio a pandemia, eu falei, putz, acho que eu vou retomar aquilo lá. E aí eu comecei a fazer umas lives, comecei a fazer isso de uma forma bem simples, né? Agora tô com uma agência de social que está ajudando a gente a profissionalizar o mais o projeto. E eu lembro assim, cara, que você fez um post naquela época, foi 2020 ou foi 2021, falando sobre a questão da linguagem, sobre a questão do inglês, né? Isso me marcou muito, eu comecei a te acompanhar desde aquela época. Então, eu queria começar a nossa conversa pegando aquele post que você fez, pegando como é que você foi, né? O post que você falava sobre o inglês, era uma coisa assim, sobre os desafios de falar uma segunda língua, né? De ter um inglês às vezes que é broken, né? Que é quebrado, mas porra, você fala outra língua, sabe? Você está fazendo um esforço, né? Então, primeiro eu queria que você se apresentasse, como é que você foi parar aí em Portland, nos Estados Unidos, e falar aí vamos já começar falando dos desafios, né, que você viveu até você chegar aí, os desafios que você vive, que a gente vai falar da tua carreira, acho que tem uma pegada aqui que eu gosto de trabalhar também nessas conversas, que é falar as conversas reais, né, tipo as conversas que a gente tem, os bedroom meetings, né, com a esposa, ou esposa e marido, que vão morar fora, e tem muitas conversas que são duras, né, e muita renúncia, enfim. Mas vamos começar do começo. Quem que é o Rafael? Publicitário, hoje trabalha na Nike, numa posição super legal. Mas quem que é você, cara? Conta um pouco pra gente. Bora, vamos lá. Primeiro, prazer estar aqui. Assim, a gente vem conversando para fazer isso acontecer faz um tempo e finalmente a gente conseguiu. Então, estou muito feliz e honrado de estar aqui. É, cara, acho o projeto incrível. Assim, eu acho muito legal a tua iniciativa. Acho que essa conexão com o teu país de origem é uma coisa que a gente não sabe o quanto é importante até o momento que você sai do teu país, né? E eu vivo isso muito aqui no meu dia a dia. Cara, falando um pouco de mim rápido, para não tomar muito tempo nesse início, meu nome é Rafael Paes, hoje, como você falou, eu trabalho, eu sou diretor sênior da área criativa na Nike nos Estados Unidos, no time de global. Eu cuido especificamente do trabalho criativo para o que a gente chama de a categoria de men's, e dentro de men's a gente tem basicamente basquete, futebol, running, skate e parte dos projetos de lifestyle da marca, então a franquia de Air Max, a franquia de Tech Pack e algumas outras coisas nesse sentido. Eu estou na Nike há 9 anos, um pouquinho mais de 9 anos. E estou nos Estados Unidos agora, dia 6 de setembro, vão fazer 6 anos que eu cheguei aqui. E a minha jornada é uma jornada que ela é talvez não linear por uma ótica e linear por outra ótica. Assim, eu tive uma carreira que começou em 2003, logo que eu entrei na faculdade em agência. Então, eu tive 10 anos de mercado publicitário trabalhando em agências digitais, agências mais tradicionais 360, tive um pouco de tudo. Tive meu próprio estúdio num determinado momento com os meus irmãos, eles também estão no mesmo mercado. E fiz um pouco de tudo, comecei como criativo, fui para a área de estratégia, trabalhei como planner e como estrategista, liderando times em agências por um bom tempo. E em 2003 estava me consolidando, né, no mercado de agência, estava super feliz, né, tinha uma certa tinha um nome no mercado, tinha um time, tava num momento legal. Eu tinha sido Young Lions aquele ano na categoria de estratégia, representei o Brasil em Cannes. E aí, eh, nessa época, teve essa bola curva aí, que foi a Nike.
que Uhum. chegou na minha vida do nada, assim. Eu nunca tinha parado para pensar em fazer a transição, sair do mercado de agência e ir para o mercado, e virar cliente, né? E ir para o mercado, para o outro lado da mesa. Eu já tinha pensado nisso, mas nunca tinha de fato colocado muito tempo e esforço nisso. E aconteceu de uma conversa que levou a outra, uma pessoa que eu conhecia, que falou de uma oportunidade, a conversa foi acontecendo e acabou que eu recebi uma proposta para liderar o time de digital para futebol, durante o processo de construção do plano de Copa do Mundo. Então, eu literalmente cheguei na Nike um ano antes da Copa do Mundo e na primeira semana, os primeiros 10 dias, eu tive que apresentar aqui em Portland já o plano de Copa do Mundo. Tal, e Que uma loucura, assim. Mas foi super legal, cara. Assim, acho que essa transição foi uma transição difícil, mas enfim, eu me adaptei, eu fui encontrando meu espaço. E uma coisa foi levando a outra. Depois de ter feito Copa do Mundo e feito Olimpíada no Brasil, eu acabei sendo convidado para vir para cá. Primeiro para liderar o time de digital para Asia Pacific e Latin America, que é uma geografia da Nike, uma região. E depois de um tempo lá, eu fui para o time de global e estou no global faz mais ou menos uns 4 anos e meio e já tive alguns papéis diferentes. Essa é meio que a jornada geral, assim, fora do trabalho, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, assim, música, dá para ver aqui os instrumentos aqui do lado, sempre foi um outlet criativo para mim, assim, eu gosto muito de expressar a criatividade de diferentes formas, acho que a música é uma delas. Eu sou um cara que gosta muito de gente, de receber, de estar com gente perto, assim, a nossa casa aqui em Portland é meio que um ponto de parada para brasileiro. Acho que eu sofri muito quando eu cheguei e no processo para vir, com falta de informação. E uma das primeiras coisas que eu prometi para mim mesmo é que eu nunca ia deixar alguém sofrer o que eu sofri se eu pudesse ajudar. Com informação, com, enfim, processo, falar de visto. Então, eu me orgulho de ser uma das pessoas aqui que toda vez que eu sei que tem alguém vindo pela Nike ou por outro lugar, eu sempre gosto de ser um ponto de refúgio, assim, para as pessoas, de, cara, explicar de como abre conta em banco, até como o seu credit score funciona, até Nos custos Estados Unidos tem isso, você tem tem, score, você não vai ter tem, grana, os não caras não vão te dar tem, crédito, né? não vão. Então, assim, eu lembro quando a gente veio, eu não sabia se o dinheiro ia dar, cara. Eu discutia salário com o time de RH, tá, beleza, mas quanto disso é after taxes? Quanto que vai ficar no fim do mês? Quantas coisas custam? Você não tem muita informação e foi muito difícil quando a gente chegou. E eu prometi para mim mesmo que eu não ia deixar isso acontecer com as pessoas se eu tivesse a oportunidade de ajudar. Então, cara, o volume de conversas e de áudios e de calls que eu tenho com gente que está vindo para cá para poder dar um pouco desses parâmetros para ajudar é algo que eu faço direto, é o que eu me orgulho de fazer, porque eu sei o quanto é difícil chegar. Cara, esse é um panorama geral, assim, aí eu não sei como é que você quer conduzir a conversa. Você quer entrar em coisas É, específicas? Vamos vamos, embora. vamos, vamos entrar nos específicos. Eu acho que primeira coisa, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência. Quando eu cheguei na Dinamarca, eu tinha tido 2 estágios até aquela época. Estágio. Eu trabalhei para o governo dinamarquês, foi assim que eu divorciei. Eu fui casado com uma dinamarquesa há quase 11 anos. Eu trabalhei lá no consulado da Dinamarca, a gente se conheceu, se gostou, teve a primeira filha, a Inês, ela ficou 4 anos e meio comigo no Brasil. E aí eu vim para cá, eu tive um outro estágio e a outra experiência que eu tive profissional era na empresa da minha família. Empresa do meu pai, trabalhei em loja vendendo camisa, ele tem uma camisaria em São Paulo. Mas assim, nunca tive muita, além desses 2 estágios, muita experiência profissional. Então eu criei um blog, né? Esse blog, eu queria arrumar emprego, só que ele acabou, foi como eu criei minha empresa. E aí, para mim, cara, foi tomando porrada, porque eu não sabia como falar com o diretor de empresa, eu não sabia o que, que eu ia fazer, eu sabia que eu sabia realmente que eu sabia ajudar as empresas a entrarem no Brasil. Eu não sabia que era marketing de conteúdo, então fui aprendendo. No seu caso, você já tinha uma profissão ali, você já estava bem consolidado no Brasil, Uhum. e eu acho que isso é interessante, porque a partir do momento que você está, cara, bem resolvido aqui no Brasil, cara, você está fazendo, é uma mudança, você vai ter uma mudança cultural muito grande, apesar de com emprego, né? Então você teve esse leap aí. Então vou lá, beleza, não conheço muita gente, ou talvez eu não sei como é que foi, eu quero ouvir de você. Mas como é que foi essa transição de sair do Brasil, né?
Vou empregado e chegar aí na Nike, sei lá, com um bom emprego? Como é que era? Era uma posição abaixo? Era uma Cara, posição. uma ótima pergunta. É assim, eu vou dar uma rebobinada muito curta. Em 2000, eu comecei minha carreira em 2003. Em 2008, foi um momento onde começou a ter um boom de profissional brasileiro, principalmente no mercado de agência, ir para fora. E eu sempre tive essa vontade de ter uma experiência internacional. Eu sempre achei isso interessante, eu sempre achei isso sedutor, de uma certa forma, morar fora. Eu lembro que a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil foi acho que foi em 2008 para 2009, e eu fui visitar o meu irmão que tinha mudado para Oslo, e me encantei com o mundo, assim, tipo, aproveitei, fiz um mochilão na Europa e tal, e sempre tive essa vontade. E desde 2008 eu fiquei martelando nessa ideia de ir para fora. E eu tentei muito dentro do mercado de agência fazer isso acontecer. E eu batia num problema, que é um problema cultural que existe no mercado de agência, que é assim, o volume de vagas para estrangeiros, né? Então, o volume de visa sponsorships que as agências estão dispostas a dar, normalmente vai para dois perfis. Hoje em dia isso mudou um pouco, mas naquela época ia para dois perfis, ia para diretor de arte, ou designer, ou gente de tecnologia. Por quê? Uhum. São duas linguagens universais. Culturalmente não existe muita diferença entre ser um designer no Japão ou no Brasil, ou ser uma pessoa de linguagem de programação técnica na Finlândia ou nos Estados Unidos. Então, sempre foi para esse caminho. E eu, como estrategista, eu batia na trave, as pessoas adoravam o meu portfólio, adoravam as conversas, as coisas caminhavam. E depois do sétimo papo, quando eu já estava ali flertando com o apartamento que eu queria alugar, se desse certo, rolavam, então, não vai rolar porque o visto não vai dar certo, porque o RH disse isso, disse aquilo. Foi muito frustrante esse processo para mim. Então, quando eu fui para a Nike, eu tive que tomar uma decisão, porque eu tinha recebido uma proposta oficial no mesmo mês para ir para fora via agência, que era algo que eu sempre quis. E a Nike apareceu, e na época eu tinha uma startup na Paralela, que era uma startup de futebol, eu sempre fui um cara muito apaixonado por futebol, e eu tive que dizer não para o meu sonho de ir para fora, que era real, palpável, eu estava com metade da documentação de visto já encaminhada, para escolher um caminho novo que me pareceu interessante. Mas desde que eu entrei na Nike, eu tinha essa clareza de que existia a chance de eu vir para fora via Nike, e só que eu tinha que pôr o trabalho. E eu tinha que conseguir me destacar, porque não é todo funcionário da Nike do Brasil que vai ter essa chance. Tem um volume seleto de pessoas que querem e conseguem. Então, eu sempre deixei muito claro para o meu time de liderança, desde o momento que eu cheguei, que eu tinha essa intenção, mas eu sempre coloquei o trabalho na frente para poder provar que eu era merecedor e que eu deveria ser uma das pessoas escolhidas para vir. E eu fui muito, muito abençoado nesse aspecto, porque o fato de eu estar liderando Copa do Mundo e Olimpíada me colocou numa vitrine global por 3 anos. Então, Uhum. porque pensa no volume de importância que esses dois eventos esportivos têm para a empresa, para a Nike, e as duas estavam acontecendo no Brasil, nunca isso aconteceu na história e provavelmente nunca mais vai acontecer do mesmo país sediar os dois maiores eventos num período de tempo tão curto. E na real vai acontecer aqui nos Estados Unidos, porque ele vai sediar a Copa e a Olimpíada relativamente perto. Mas aí, o Brasil virou o centro do mundo naqueles 3 anos para a empresa. E eu, como líder de digital, que é o maior meio de comunicação para a Nike no mix de comunicação dela, eu fui muito privilegiado, porque meu trabalho foi, de uma certa maneira, meu trabalho foi super micromanaged por todo mundo do mundo inteiro, porque todo mundo via o que eu fazia, e era muito difícil para eu, vindo do mercado de agência, que é um mercado mais solto, onde você tem mais flexibilidade de fazer várias coisas e tal, é mais livre, me ver num ambiente onde era corporativo e, cara, tinha que qualquer slide de PPT que eu fazia passava por um volume de aprovações do Brasil, da geografia, do global, 1.000 pessoas. Então foi muito difícil, mas eu fui muito privilegiado, porque eu tive a chance de mostrar o meu trabalho e me conectar com a liderança global todo dia, toda semana. A minha vida foi em inglês no Brasil. Eu não, eu Uhum. não, não me lembro de reuniões na Nike do Brasil, fora almoço no PF da esquina, que até os almoços do PF da esquina, a maior parte das vezes era em inglês, porque sempre ia ter algum gringo que estava junto, que tinha muita gente dos Estados Unidos trabalhando no escritório local. Cara, a minha vida foi 3 anos e meio no Brasil em inglês. A gente tinha 25 pessoas numa sala
e um americano na sala, e a reunião estava acontecendo em inglês, porque era como a empresa funcionava. Então, É quase o consulado. É sério. total, Consulado, total. né? Só que o que aconteceu, que foi, né, voltando para a tua pergunta agora, achei importante dar esse contexto, mas para voltar para a tua pergunta, a transição, na minha cabeça, foi, cara, vai ser muito fácil. Uhum, Porque eu tô há 3 anos e meio me conectando com todas essas pessoas. As pessoas que vão ser meu time lá, eles são. Eu tava mudando do Brasil para geografia, então eu meio que reportava para essas pessoas. A gente era meio que já tava junto no dia a dia. Então eu falei, cara, vai uhum, ser tranquilo. A parte do trabalho eu vou tirar de letra, eu vou arrebentar. O que vai ser difícil é sair de São Paulo, uhum. 22 milhões de pessoas na zona Hum, metropolitana, e ir para Portland, que tem uma cidade de 600 mil pessoas, com o campus em Beaverton, que é uma cidade de 100 mil pessoas. uhum. Eu achava que isso ia ser muito difícil, porque eu sempre fui um cara urbano, eu sempre curti esse lance de acordar, sei lá, ir 3 da manhã comer sushi em São Paulo, porque dá, sabe? Eu sou igual. Só que aí eu cheguei aqui, cara, e foi o oposto. Uhum, O oposto, cara. Portland é uma delícia, é uma cidade super fácil, porque é uma cidade que tem o que você espera de morar nos Estados Unidos e da estrutura e do benefício, mas é uma cidade calma, que tem natureza, você pode morar no meio do mato se você quiser e tá a 10 minutos de um show ou de um jogo de basquete. Só que, apesar de a Nike ser uma das empresas menos corporativas do mundo corporativo e super abraça o imigrante, e super abraça e tem um processo muito legal para isso, cara, é outro mundo trabalhar nos Estados Unidos, é outro mundo trabalhar numa empresa que literalmente tem 12 mil pessoas no campus. uhum, É uma, você se vê insignificante de uma hora para outra, assim. Eu era, tipo, Shining Star da Nike do Brasil, tocando Copa do Mundo, executando tudo, tomando decisão, tomando tapa na cabeça, mas colhendo os frutos. Aí eu cheguei aqui num cargo parecido, foi uma movimentação lateral, né? Eu saí de gerente de digital, na época que eu saí, eu era o cara que cuidava de, que a gente chama de cross category, que é basicamente quem cuida de marca. Eu não cuidava de futebol ou de running, eu cuidava da marca Nike no Brasil, no que diz respeito ao digital, e vim fazer a mesma coisa no regional. Então, cresci meu escopo, mas cara, juro, você se sente um organismo, uma célula num corpo humano, assim, tipo, é uhum, muita gente, é muita estrutura, é muito processo, é muita coisa, assim. Então, foi bem overwhelming para mim chegar aqui. uhum, E aquele post que eu fiz, eu acho que foi importante porque quem conseguiu interpretar bem aquele post entendeu que aquilo era uma visão pessoal, que a conclusão daquele post não era que a empresa ou que as pessoas não me recebiam bem. Era o oposto. Era que eu, psicologicamente, me coloquei numa situação de duvidar da minha própria capacidade e de duvidar de quem eu era, e do que eu podia entregar para a empresa, porque eu achava que eu não estava sendo bem entendido, porque eu achava que eu não estava sendo bem recebido, mas na uhum, real estava em mim o problema. A maior parte do problema estava em mim. As uhum, pessoas gostavam do meu trabalho, tanto é que em 6 anos eu evoluí super aqui dentro, uhum, mas eu tinha uma barreira mental de achar que eu não era a mesma pessoa que eu era no Brasil. E aí o default era jogar isso para a língua, assim, talvez eu não consiga me expressar tão bem, então eu não consigo ser tão engraçado, tão sedutor em apresentação, ou tão convincente com o meu trabalho como eu era lá. Mas eu demorei uns 2 anos e meio para entender que tinha um benefício e tinha muito valor em se colocar nessa posição. E esse foi o pulo do gato, porque aham, sendo bem vulnerável aqui, um dos maiores feedbacks que eu recebi na minha carreira, nos primeiros 13 anos de carreira, era que eu era muito talentoso, uhum, eu era muito rápido, mas fazendo uma analogia do esporte, obviamente sendo uma empresa esportiva é difícil fugir da analogia de esporte, é, se você é um corredor e você é um treinador de corrida, você precisa entender que cada corredor tem um pace. uhum, Ninguém corre na mesma velocidade. Então as pessoas falavam para mim que eu tinha uma dificuldade de respeitar o pace das pessoas. Eu era um trator, eu ia muito rápido, as pessoas às vezes não estavam acompanhando o meu ritmo, isso me frustrava, e eu mostrava essa frustração com o meu body language em reuniões e tal. Aqui, eu me forcei a ficar quieto, porque eu queria falar, eu queria pensar para falar, eu queria construir o raciocínio de um jeito que fosse bem construído. Eu não queria deixar com que o meu ímpeto me colocasse numa situação onde eu fosse falar algo que não fosse bem entendido ou que não fosse bem colocado. Então eu me forcei a ficar quieto, isso era super frustrante. Eu tinha muito para falar, mas
eu ficava com medo de falar do jeito errado ou de não me expressar direito, então eu parava muito e pensava muito antes de falar, e isso me fez perceber o valor da paciência, me fez perceber o valor de escutar, me fez perceber o valor de entender diferentes perspectivas e da diversidade de opinião numa sala. Então teve muita vantagem para mim, cultural nessa transição. Não foi fácil, assim, por vários momentos eu me pegava acordando às 3 da manhã com batedeira no coração, ansioso e me perguntando o que que eu tô fazendo aqui, cara. Tava tudo bem no Brasil, por que que eu fui mudar de vida e agora eu tô aqui onde eu não tenho crédito, eu moro num lugar pequeno, eu não tenho dinheiro para comprar o que eu quero, eu não consigo voltar para o Brasil para ver minha família. Então várias vezes esse questionamento apareceu. Mas com o tempo passando, eu fui percebendo que, cara, teve tanto valor para mim pessoalmente, culturalmente e na minha evolução como pessoa, que eu sou muito grato pela experiência. Por mais difícil que tenha sido, hoje eu olho para trás e eu falo, cara, eu não poderia ter feito melhor escolha. Porra, você vai falando e minha cabeça vai girando, né? A primeira coisa é assim, como estrangeiro, porque você falou uma coisa legal que eu pesquei, pelo menos o que eu acho, assim, a gente tem umas licenças poéticas, que é genial. Então, É, existem umas tretas aí de política. Cara, você pode falar umas merda, que o cara vai falar, esse cara é gringo, e tá beleza. Entendeu? Esse cara é estranho. E isso é legal, é, porque a gente tem um sotaque que não é perfeito, tem um sotaque, tem uma forma de. Mas beleza, o cara fala, tudo bem. A gente tem umas licenças. Manja, é diferente, né? não, Isso tem um charme, tem uma não sabe. coisa de diferencial que pode ser visto como um pró também, não? Total, total tem. Só que assim, o problema é o quanto tempo você demora para aceitar isso e reconhecer isso, porque você sempre acha que você é menos numa sala. Uhum. E uma coisa que eu falei uma vez para alguns amigos meus da empresa, que foi bem importante para eles ouvir, foi até mais ou menos na mesma época que eu fiz aquele post. Falei, cara, a gente tem uma desvantagem. Eu tô aqui, agora hoje em dia, graças a Deus não, eu tenho um green card, eu tô tranquilo. Mas naquela época, quando eu vim sobre um visto de transferência, que é um visto atrelado à empresa, né? Tem Uhum. alguns vistos que você pode até trocar de emprego. O visto que eu vim, não. Era um visto atrelado à empresa. Que se eu perder, ou se eu abrir mão, eu tenho que vir embora em 40 dias. Eu tenho que literalmente 40 dias para pôr as minhas coisas num container e vir embora. Então, a desvantagem que eu sentia, que não era algo consciente na minha cabeça, mas ela estava presente, é que eu não. Desculpa o português bem claro Não, que eu vou falar vai, aqui. aqui é tranquilo. Eu nunca tinha o poder do foda-se. Uhum. Porque se você tá no teu país de origem, você tem o benefício do foda-se. Tipo assim, Uhum. eu não aguento mais isso aqui que tá acontecendo aqui, eu não aguento mais essa baboseira que tá acontecendo aqui do meu lado, foda-se, eu vou procurar outra coisa. Eu não tinha esse poder, porque eu trouxe minha mulher para cá, ela saiu do emprego dela, ela abriu mão de um monte de coisa para vir para cá comigo. Eu tinha, sei lá, em alguns determinados momentos, minha mulher grávida, a gente ia ter um filho aqui, eu tinha construído uma vida aqui, e se eu falasse foda-se, ou se eu desse um chilique numa reunião, ou se eu não concordasse com alguma coisa, mesmo que não fosse consciente, lá atrás, no fundo da cabeça, tinha esse medo do cara, eu não posso perder isso aqui, porque se eu perder isso aqui, eu tenho que ir embora, né? O buraco é mais embaixo, né? Então o que você perde é muito mais embaixo. Então você tem essa desvantagem, mas eu nunca tinha parado para pensar na vantagem. E a vantagem tem muito a ver com isso que você falou, assim. Você tem uma humildade, dependendo de como você lida com isso, se você for humilde, você tem um puta poder na tua mão, que é assim, cara, eu não entendo do que eu tô falando, então eu vou falar algo, mas eu quero que você me diga se eu tô falando algo que é uma asneira ou não. Então você se Aham. coloca num lugar de vulnerabilidade que é muito bem recebido pelas pessoas. Vulnerabilidade nunca é mal recebida pelas pessoas, é muito difícil, ainda mais no mundo de hoje. Ser vulnerável é bom. E eu lembro que quando eu comecei a me colocar numa posição de vulnerabilidade, primeiro foi meio que eu usava isso como um truque, que é o que você falou. Eu falei, cara, ó, eu tô falando isso aqui, mas veja bem, eu sou estrangeiro, não sei se faz sentido. Com o passar do tempo, você começa a ganhar confiança nos ícones culturais, nos símbolos culturais e tal, Uhum. e você vai entendendo onde você funciona, onde você não funciona. E eu comecei a perceber que tinha charme na maneira como eu me apresentava. E eu até hoje tenho a síndrome do impostor. Eu falo, cara, eu sou um líder criativo de uma empresa que é reconhecida por criatividade no mundo inteiro, que tem 50 anos de história em fazer coisas muito criativas e puxar o mundo criativo para outros lugares. E eu tenho a oportunidade de estar aqui num cargo de liderança e
Cara, não é possível, cara. Não é possível que os caras compram essas baboseiras que eu falo. Porque você sempre fica se perguntando assim, cara, não é possível. Tipo, a síndrome de impostor bate todo dia. Uhum, E, e é engraçado que eu percebo que às vezes eu me vejo, sei lá, eu tenho que ler um roteiro de um uhum, filme, de um comercial que a gente vai fazer, numa sala com 50 pessoas e tem 20 VPs. E eu vou ler ali o meu roteiro. E aí eu acabei de ouvir um, sei lá, um americano lendo um roteiro antes, e o cara vem, ou ela vem, e, cara, destrói numa puta leitura linda, perfeita, que é empolgante, que tem ritmo, que tem cadência. uhum. Eu falo, cara, eu faria isso em português, em inglês, não vai ficar igual. Só que a hora que eu percebo, cara, no fim da reunião, e eu tenho eu aprendi a fazer isso, principalmente com o Zoom, é muito bom. Você escolhe, você escolhe rostos no Zoom, que é onde você vai focar. Aham. E, cara, Você você vai percebe. falando, esse cara tá me ouvindo, né? Esse cara tá me ouvindo, essa pessoa tá balançando a cabeça. E você percebe que tem uma poesia na maneira como a gente se coloca. Uhum, O sotaque, a vibe, tem um lado. As pessoas enxergam uma bagagem cultural por trás da sua fala que muitas vezes a gente mesmo não enxerga, ou a gente não reconhece em nós mesmos, assim. E é muito bonito isso, cara, é muito legal, assim, tipo, eu fico muito orgulhoso da minha história, e de história de outros brasileiros que eu tenho aqui como amigos, de ver que, cara, a gente consegue, com todas essas desvantagens, ainda se colocar num papel de liderança numa empresa desse nível, porque a gente tem uma história, a gente tem uma uhum. bagagem, a gente tem um monte de coisa que a gente traz para a mesa que faz o trabalho ficar melhor. E o sotaque, e a língua e essas coisas, elas não são empecilhos. Pelo contrário, a maior parte das vezes elas trazem textura. Elas trazem textura e profundidade para uma conversa. E isso é uma coisa que eu demorei para reconhecer, e quando eu reconheci, virou uma força, assim, virou uma arma muito boa, assim, para minha jornada. Cara, que coisa bonita que você está falando. Me diz uma coisa, tem duas coisas que eu quero te perguntar. Primeira, você já fez terapia ou não? Já. Já, que é bem legal o que você está falando. Eu faço. Depois do meu divórcio, aliás, foi durante o processo, eu falei, cara, eu vou fazer. Foi assim, em 2019, eu tive uma empresa, aí uma grande empresa do Brasil que estava fazendo expansão internacional, a Vtex, não sei se você já ouviu falar, uma multinacional de tecnologia de e-commerce. O cara falou: a gente quer comprar você. E, velho, eu criei de um blog. Manja, você criar um negócio de um blog e, de repente, você senta com o presidente de uma empresa, o cara fala que quer te comprar. Aí tinha várias condições ali, eu não sabia de nada. Então, para mim, era um pouco. Estava deslumbrado, mas também não queria. E minha vida me mudou muito. A Vtex mudou minha vida, foi incrível. Hoje eu trabalho muito com o pessoal de tecnologia para o e-commerce. Mas do mesmo jeito que mudou, eu não estava preparado para muitas coisas, né? Então eu fui para o Brasil, depois do divórcio, ali antes do divórcio, para falar, puta, eu acho que eu preciso rever as minhas coisas, rever minha vida. Para que eu estou na Dinamarca? Eu entrei numa crise de identidade, ali de falar, pô, quero ficar aqui, não quero, mas eu tenho duas filhas, é o que você falou. E ali começar a rever os propósitos, né? Então cara, eu estou na Dinamarca por causa das meninas, sabe? Mas de reavaliar a minha vida, o para quê das coisas, saca? Então, para mim foi muito importante, é muito importante, estou fazendo isso há 3 anos, mais também a meditação, que é meditação transcendental, que eu descobri num livro lá por causa do Ray Dalio e, cara, Uhum. mudou muito a minha vida. E a outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: que tipo de coisa você consome em termos de conteúdo? Que você está me falando, o que você gosta de consumir? Onde você consome? O que você consome aí, velho? Onde você bebe a sua água? Eu gosto de. Você me Cara, parece um cara muito inteligente, muito curioso, assim. Eu não, cara, queria. obrigado. Eu vou te falar, talvez a minha resposta vai ser meio atípica. Eu não sei se eu consigo te dar essa resposta de um jeito super preciso e falar assim, cara, tem essas 10 fontes de Ah, conteúdo que não. são. Não, eu te falo isso porque eu tenho inveja branca, boa, de vários amigos meus que têm essa resposta na ponta da língua. O cara vai te falar os 5 livros de cabeceira que ele tá lendo. Hoje em dia, para ser completamente honesto com você, Uhum. o meu conteúdo é vídeo infantil com as meninas nos momentos, Tô de, ligado. nos momentos que dá. Uhum. Mas eu gosto de beber de gente, cara. Eu acho que Uhum. é gente. Eu tenho muita gente que eu amo e que eu acho super inteligente, infinitamente mais inteligente do que um dia eu almejo tentar ser. E essas pessoas
eu gosto muito de beber de pessoas, assim. Então, eu tenho, eu tenho um amigo que mora aqui, por exemplo, tem alguns amigos que moram aqui que são muito, muito bons em coisas específicas. Então, eu tenho alguns amigos que são muito bons em arte, eu tenho alguns amigos que são muito bons em economia, finanças, mercado de ações, esse tipo de coisa. Eu tenho amigos que são muito bons em literatura, em conteúdo. Uhum, Então, eu gosto muito de beber de gente, cara. Eu não acho que eu tenho uma fonte específica que é o meu go-to, fora coisa óbvia, assim, tipo, alguns jornais que eu leio de manhã, uhum, online, coisas do tipo, mas nem acho que vale como referência. Acho que o meu recado para quem está assistindo eu acho que existe mais valor em você absorver conteúdo de pessoas que você confia, que você gosta e que você ama uhum, e como isso e como elas de uma certa maneira viram esses polos de agregação de diferentes tipos de conteúdo. Eu gosto muito de consumir conteúdo assim, porque eu acho que tem uma troca que é muito legal. uhum, Sei lá, esse exemplo desse meu amigo que é super versado no mercado financeiro e eu não sou, eu posso ser burro com ele, eu posso fazer pergunta uhum. besta que ele vai responder tomando cerveja e comendo pizza na minha casa e a gente vai se ajudar e eu vou aprender com ele, ele vai aprender comigo. Então, eu acho que hoje, de uma maneira forçada, porque eu não tenho muito tempo, eu procuro usar essas minhas conexões pessoais e esses momentos de estar com gente para ser para ser esse momento de fonte de conteúdo para mim. E obviamente, óbvio, assim, tudo que eu vejo, tudo que eu assisto, eu e minha mulher, a gente tem esse costume de assistir, enfim, série, assistir filme depois que as crianças dormem, nesse momento que a gente tem pós a loucura do dia. E como eu trabalho no mercado criativo e boa parte do meu trabalho é contar história, eu pego muita referência e bebo muita referência de conteúdo que eu vejo em filme, série, é, documentário e coisas nesse sentido, assim. Muito legal. Cara, me conta uma coisa. Obrigado. É, nos áudios, a gente trocou uns áudios, né? Para eu te conhecer um pouco, para eu até poder formatar essa conversa. E essa conversa vem muito como um white slate, uma lousa branca, assim, né? Eu tenho ali, eu pego, eu escuto e depois eu falo, vamos trocar uma ideia. É, o norte-americano, e eu sempre, eu tenho uns amigos dos Estados Unidos, mas eu faço questão de falar para eles que eles são norte-americanos, né? Que a Uhum, América é grande. uhum, Aqui na Dinamarca e na Europa, eles não. É uma galera que é vista, e é uma visão grosseira, que eu vou te falar, tá? É uhum, bem superficial. É tipo, hey, how are you doing? Mas o cara não quer saber how are you doing. Tipo, e uhum. aqui na Dinamarca é verdade. Se você fala Varengore, o cara vai parar e vai falar com você. Pô, tô bem, beleza. Como é que você vê como é que você entende o americano? Não estou falando para falar mal, Não, realmente. E assim, a América é gigante, né, cara? Você está em Portland, a gente tem, para mim, são vários países aí, não. com uma unidade que é o inglês, né? Mas é isso. Cara, eu acho que são vários países, acho que a minha resposta ia ser isso, você meio que antecipou parte da minha resposta. É muito difícil você definir o norte-americano de um jeito. O lugar que eu moro é um estado, em grande maioria, democrata, Uhum, é, é um estado super progressivo no sentido de, pelo menos no discurso, é um estado que abraça, é um estado que é sobre diversidade, é um estado que é super tolerante e uhum, puxa discussões culturais. Na prática, ainda é um estado branco, extremamente branco. Então, apesar uhum, de ser aberto para a diversidade, ainda não conseguiu criar oportunidades e mudar suas instituições de um jeito onde a diversidade não seja só um discurso e uma aceitação quando ela acontece, mas seja algo que esteja embutido na sociedade mesmo. Isso, para mim, é complicado de vez em quando no dia a dia. Mas, assim, considerando que existem vários países, o que eu acho que tem algumas coisas comuns é um lugar muito prático, cara. Assim, acho que tem um lance, obviamente, capitalista muito forte, tem um lance de consumo muito forte. As decisões de vida das pessoas são muito pautadas em grana, em uhum, consumo. E isso, às vezes, é uma coisa que... E vamos ser bem honestos, tá? O Brasil é extremamente influenciado pela cultura americana.
E A gente é a a cópia do gente americano, né? a gente segue o Influenciado mesmo, total. a mesma toada, mas quando você se vê aqui como estrangeiro, onde você não tem a sua rede de apoio como você tem no seu país, né, e o conforto que o teu país te dá, isso fica mais latente, né? Uhum, Porque é um jogo de finanças, assim, a sua vida é definida por um credit score. É tudo meio gamificado, assim, tudo tem um número, tudo tem um goal. Se você não ganha até aqui, você não consegue. Aí você chega nesse valor financeiro, aí qual é o próximo? Você tem uma sensação morando aqui que nunca tá bom, assim, nunca tá suficiente, a sua casa nunca é grande o suficiente, o volume de caminhão da Amazon que para na sua porta nunca é suficiente. Mais. Isso é uma coisa que às vezes para mim é meio que, sabe? uhum, Será que é esse tipo de cultura que eu quero que as minhas duas filhas cresçam, esperando o caminhão da Amazon na porta e me uhum, perguntando na Target por que que ela não pode comprar esse brinquedo de novo? Sabe assim, será que é essa a cultura que eu quero para elas ou se talvez a gente tenha que explorar outra coisa? Então eu entro numas piras muito constantemente em eu tenho dupla cidadania, eu tenho um passaporte europeu, então eu fico muito flertando com a ideia de repente fazer uma mudança para esse lado do mundo, porque a percepção que eu tenho por vezes que eu fui aí, os amigos que eu converso e que eu conheço, pessoas que são muito próximas a mim que moram na Europa, me vendem um peixe uhum, de um pouco mais inclusão cultural, esse lance de uhum, você poder viajar fácil de um lugar para o outro, você está mais imerso em muita coisa diferente, mais exposto a muita coisa diferente. Aqui eu acho que tem uma homogeneização de opinião, de estilo de vida, é tudo muito parecido, as casas se parecem, os carros se parecem, as famílias se parecem, é tudo muito standard, assim, sabe? uhum, Tem a ver com um pouco da eficiência do americano, né? Acho que a economia americana é o que é por conta desse lance processual uhum, e goal-oriented que o uhum, norte-americano tem. Acho que nas relações de trabalho, que eu acho que é o que mais importa, e nas relações pessoais, eu sinto que o estigma do norte-americano é mais forte do que a realidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós brasileiros, se a gente se abrisse para uhum, construir amizades profundas com os americanos, aconteceria. uhum, Acho que a maior parte das vezes a gente não está disposto a se adaptar e passar pelos possíveis perrengues iniciais que essa construção de uma relação mais profunda com eles gera. Então a gente tem uma tendência de encontrar quem são os 15, 20 brasileiros que moram na tua cidade, você cria essa rede de contato, de proteção, e essas pessoas viram a sua família, porque está todo mundo longe da família, então você, né, você se junta e você se ajuda, mas você vai ficando numa bolha cada vez mais. Então acho que dá para quebrar essa bolha, dá para eles estão norte-americanos eles estão abertos para criar laços com a gente. Só que a gente acaba se fechando um pouco, para ser bem honesto. Eu acho que a gente tem essa tendência, porque é diferente, né? Porque não é tão simples, porque não é tão fácil. Você tem que receber alguém na sua casa e ter que uhum. ficar fazendo um churrasco em inglês, discutindo picanha, entendeu? Então, e você tem que estar disposto a fazer isso. Aham, E não é tão fácil, tem gente que não gosta. E, tipo, às vezes vem três americanos num churrasco que tem 20 brasileiros. E uhum, aí eu falo para todo mundo, galera, inglês, mas aí começa a rolar aqueles grupinhos no canto que começam a falar de Corinthians e Palmeiras. E aí daqui a pouco rolou um racha. Então, essas dinâmicas dificultam um pouco, mas acho que é mais do nosso lado do que do uhum, lado deles, porque eles estão mega empolgados com conhecer a cultura. Tipo, as mães de amigas das minhas filhas amam quando rola conexão com a minha filha, porque você vira quase um Tolkien, assim, mas é aquele casal brasileiro que a minha filha brinca com a menina brasileira, ó que legal. Então a galera uhum, gosta, assim. Acho que a gente se fecha um pouco. No escritório, cara, no escritório é o mundo corporativo. Tem um livro que eu não sei se você conhece, que eu convido todo mundo a ler, foi muito legal para mim ler, super fácil de ler e rápido, chama The Culture Map. Culture Map. Vale muito a pena. Esse livro foi escrito por uma consultora de relocation, uma mulher que tem uma consultoria que faz relocations de grandes executivos Uhum, e um monte de corporação pelo mundo, no mundo inteiro. Então, ela juntou 25 anos de experiência fazendo relocation parecido com você, com empresas, mas no caso dela é com pessoas. E ela construiu um mapa cultural que literalmente tem acho que são 6 ou 7 fatores. Então, por exemplo, um fator é estilo de feedback, o outro fator é o jeito de se comportar no escritório, o outro fator é como que as pessoas se comportam
como colegas no pós-trabalho. Então, ela pegou 7 Uhum. categorias bem características assim do mercado corporativo e ela criou uma régua do mais aberto para o mais fechado. Então, estilo de Uhum. feedback. O alemão tá lá na ponta esquerda do time, boom. E aí lá na ponta direita você tem o mexicano, talvez, sei lá. Uhum. E aí você tem uma escala. E o mais legal dela, do livro, o grande sacada do livro é que as coisas são relativas. Uhum. Então, por exemplo, um britânico, que para mim é super direto na maneira de dar feedback, para um alemão, o britânico vai ser Não muito é. O cara é vai mega ser muito educado e, meu. cara, fica dando volta. Exato. Se um alemão falar com um mexicano, então, meu Deus do É. céu, a pessoa não vai Aham. conseguir tirar nada dali. Então, então essa relação de interdependência, para mim foi muito legal de ver, porque quando eu voltei para o escritório depois de ler o livro, e você começa a olhar as pessoas, você fala, cara, faz muito sentido. E aí você começa a olhar as pessoas com outros olhos. Essa pessoa não é escrota, essa pessoa não é cuzona, essa pessoa só Uhum. fala de outro jeito. Essa Uhum. pessoa não tá me enrolando, essa pessoa só tem um jeito de lidar com as coisas que é mais prolixo pela cultura que ela vem, por educação, entendeu? Então foi muito legal de ver isso, assim. E o americano tá no meio, cara. O americano, na maior parte das vezes, ele tá meio que no meio desse espectro, assim. Ele é meio que o agressivo político, é o passive aggressive. Então, eles estão sempre meio que, sabe, o chove não molha, o morde a sopra. Eles estão sempre É. nessa dinâmica, assim. Uma coisa que tem nesse livro que é muito incrível, que é muito boa, ela conta a história de uma brasileira que estava na França e fez um relocation para os Estados Unidos. Aí a Uhum. brasileira chegou e toda vez que essa mulher conversa tanto com o chefe quanto com o profissional que foi realocado. E aí ela falava com o chefe, ele falou, cara, essa mulher não entende o que eu falo. Eu peço pela, eu tô dando um feedback para ela, eu falo, você precisa parar de fazer isso. E ela fala que entendeu e continua fazendo. Eu acho que ela me desrespeita, acho que ela não gosta de mim, ela tá me sacaneando. Quando ela falava com a brasileira, ela falava assim, nossa, cara, meu chefe me ama. Aí ela, como assim? Aí tem uma regra do feedback americano que acho que é o 2-1 ou 3-1. O americano vai te dar 3 feedbacks muito positivos e o último é o que importa. Uhum. Então ele vai te assoprar 3 vezes e vai te dar a pancada no final. Só que o brasileiro vai entender como, cara, 3-1. Eu tô mandando essa coisinha aqui, ó. Tem só essa coisinha para mudar. Então você sai da reunião se sentindo bem, mas, cara, não tá tudo bem. Ele só tava falando coisas boas para poder dar uma maciada na sua carne para te falar a real. Mas aí quando você entende que culturalmente não existe certo ou errado, só tem Uhum. diferenças, você começa a entender e navegar. Uhum. Ó, você falou um monte de coisa muito da hora. E aí eu vou pegar a primeira coisa que você falou, que é assim, não o que você falou, mas o que eu entendi. Vamos lá. A coisificação da economia, ou seja, o americano é um cara que gosta de coisas, né? E Uhum. comparando com o europeu, aí eu estou numa sociedade eles são muito voltados para uma coisa mais consciente, o dinamarquês, o nórdico, acho que você conhece seu irmão, lógico, é assim, cara, é diferente. Te recomendo o podcast do Christopher Lochhead, ele é um canadense que mora eu coloquei aqui, depois eu te passo também. E ele fala que a economia das coisas, the stuff economy nos Estados Unidos tá começando a decrescer. Então ele Uhum. deu um exemplo lá por exemplo, de uma empresa que ele fala assim, por que que a gente tem que comprar diamante? E aí ele começa a mostrar novos modelos de negócio de empresa que talvez vão criar diamantes digitais com as coisas do NFT e que você pode comprar um diamante digital e ter isso numa subscrição e fazer parte de um grupo que, na verdade, essas pessoas que compram diamante, eles não necessariamente querem um diamante, mas eles querem ser parte de um grupo seleto de algo. E E querem a rentabilidade, né? Que o negócio exatamente. Então, e o diamante ele tem todo um processo ali de extração, que tem uma forma de fazer hoje, eu não sei se é com impressão, depois eu passo o podcast lá para você, mas é super legal que ele fala da economia das coisas e como isso vai se transformar. Que nos Estados Unidos isso é muito real ainda, mas existe um mercado para isso diminuir. Aí, com relação à cultura, aí você falou, cara, e eu vejo isso, para mim, o meu grande desafio aqui é falar dinamarquês. Eu não sou fluente em dinamarquês, né? Então,
Mas os dinamarqueses eu acho que é um povo muito legal. Eles são muito abertos, muito curiosos, muito relaxed, assim, é um pessoal muito legal. Mas é importante falar a língua, assim, todo mundo fala inglês. Acho que você, né, na Noruega, Eu cara, você vai passei pro caixa do supermercado, qualquer pessoa. uma situação na Noruega em 2009 que foi muito engraçada. Eu cheguei no aeroporto, meu irmão não pôde me encontrar lá e eu estava tentando comprar o ticket do trem. Eu não entendia direito esse lance de você comprar para a estação certa, porque o preço muda e tal. E aí eu chamei uma pessoa que estava limpando o chão do meu Da lado. estação. Eu fui de maneira educada, como eu faria em qualquer lugar do mundo, perguntei em inglês se a pessoa falava inglês. Aí o cara me olhou assim, yeah. Que pergunta é essa? Como assim se eu falo inglês? Aham. Sim, eu falo inglês. Aí eu, tá, entendi. Não É, sabia o que aqui, passar. aqui todo mundo fala. Meu E irmão aí tá aí há a minha 14 anos, pergunta não assim fala. para você é com relação a você me falou, cara, que a sua mulher no começo ela não tinha emprego, né? Não, Uhum, foi um desafio. Essa é a minha última pergunta na real, porque tem a Ellen e a Laís, elas estão aqui. Eu quero que elas façam perguntas também. uhum. Como é que foi para ela fazer essa transição? De novo, vocês estavam bem em São Paulo, tava tudo legal, tava foda, incrível. Aí a vida foi lá, meu, você falou, ó, como que é o nome dela? Mariana. Mariana, Nike, tamo junto, é nós. Beleza, ela falou, legal, vamos, parceira. E aí, como é que eu chego e vou para Oregon, arrumo um emprego na minha área? Como é que eu faço? Como é que foi isso? Como é que foram os desafios, né, que você falou que... Tá, essa é uma pergunta muito boa, cara. Enfim, eu sou. Se eu já era apaixonado pela minha esposa antes de vir, acho que isso só aumentou pela admiração que eu tenho a ela como ser humano, assim, por como foi essa transição e o quão apoiadora ela foi dessa jornada que a gente construiu junto. Ela sempre foi muito aberta à ideia de morar fora, porque desde 2000, a gente começou a namorar em 2007. Em 2008, foi a primeira vez que eu comecei a falar sobre esse assunto. Então, desde sempre, desde o início, a gente nem era casado, eu já tinha deixado isso muito claro e ela sonhava isso junto comigo. Mas ela sempre, tipo, apoiou essa ideia. Só que aí, como foi muito difícil acontecer, pensa, entre 2008 e 2016 foi o que aconteceu, então foram 8 anos de processo, ela começou a ficar meio puta comigo, porque teve duas, teve em 2013, quando eu aceitei a proposta da Nike, eu tinha essa proposta para ir para Londres, ela é apaixonada por Londres, ela é obcecada na família real, ela sabe tudo da Inglaterra, Aham. e eu falei não, cara. E a gente foi, olha que loucura, a gente foi junto para Londres de férias. Ela foi comigo na agência, porque ela também trabalhava em agência. Eu fui entrevistado, os caras entrevistaram ela também para ver se conseguiam alguma coisa para ela. Não era promessa, mas podia ser que acontecia. Então, meu, a gente estava imerso, a gente tinha amigos em Londres e eu falei não para ir para Nike. Aí ela falou, ela já ficou meio pé da vida. Aí ela falou, cara, você tentou. Quando conseguiu, você vai dar para trás? Aí a Nike tava dando indícios de que ia acontecer, mas não acontecia, e eu não tinha garantia de que ia acontecer. Em 2016, no começo do ano, outra vez, eu fui assediado por uma agência aqui nos Estados Unidos. Eles pagaram passagem para eu vir para cá, para eu ficar 7 dias sendo mimado por eles, que eu achei que eu estava sendo entrevistado, mas na verdade eles já tinham me escolhido, eles estavam meio que me convencendo a ficar. Eu voltei, liguei meu 3G de volta em Guarulhos com a proposta no meu e-mail e falei, 3G, gostei do 3G, 3G, desculpa. 3Gzão, né? Liguei o 3Gzão, proposta no e-mail, recusei de novo porque eu achei que estava muito perto de acontecer pela Nike e eu queria investir no longo prazo na empresa. Ela já ficou, ela falou para mim, ó, dessa vez, é a última vez. Se você receber mais uma proposta e você não for, você esquece desse assunto porque eu não aguento mais ficar na expectativa. Eu não aguento mais ficar nesse quase, porque eu não tenho controle da situação, quem tem controle é você e eu já não aguento mais. Uhum. Então, quando rolou a proposta pela Nike, sendo bem transparente, ela era uma proposta que não era uma proposta incrível financeiramente, ia ser meio tricky no começo, ainda mais ela parando de trabalhar, mas a gente falou, cara, vamos, porque na pior das hipóteses a gente vai, a gente tem uma experiência legal, e se der tudo errado,
eu ainda consigo voltar para o Brasil com isso no currículo, com isso na bagagem, e provavelmente eu vou ter as portas abertas para voltar numa condição legal, porque é uma baita experiência. Então a gente veio, ela pediu demissão, na época ela era diretora de atendimento na Widen, que é uma agência super grande, global, que inclusive, coincidentemente, é em Portland, na matriz, que é a agência que atende a Nike. E ela veio, mas sem nenhuma garantia de que as coisas fossem acontecer, mas veio super amarradona, veio super feliz, tipo, empolgada com a experiência, com a ideia de vir para cá. Mas foi difícil, cara, porque o mercado é pequeno, o mercado de Uhum, agência aqui é grande. E fora isso, tem umas diferenças culturais na posição que ela tem, do como essa posição é tratada no Brasil versus como é tratada aqui. E ela, no Brasil, ela fazia basicamente, a grosso modo, para não entrar muito em detalhe, ela fazia duas funções em uma, que aqui é quebrada em dois. Então ela ficou com uma crise de identidade, eu vou para cá, eu vou para cá. Ela fazia as entrevistas, as pessoas falavam, tá, mas o que que você quer? Você quer isso? O que é isso? Então foi meio complexo para ela. Ela chegou a trabalhar até em uma empresa que não tinha nada a ver com propaganda no começo, uma empresa de localização de conteúdo, para poder fazer alguma coisa e começar a criar contatos. E aí, invariavelmente, as coisas foram acontecendo e ela entrou no mercado de agência e já faz alguns anos que ela está lá e ela já teve algumas experiências profissionais em diferentes lugares, mas está super feliz, hoje se encontrou. Mas foi complicado, né, cara? Porque ela é uma pessoa que sempre foi apaixonada pela profissão dela, mais do que apaixonada pela profissão, ela sempre foi apaixonada por produzir, né, uhum. por estar ativa e fazer as coisas e ter sua própria personalidade, com o núcleo dela de amigos, com as pessoas do trabalho. Então, ela teve dificuldade, né, para se adaptar, mas ela é uma pessoa extremamente positiva, extremamente alegre, extremamente sorriso no rosto. Então, ela conseguia pegar essas frustrações e aplicar isso em coisas, meu. Ela produziu coisas, ela vendeu coisas brasileiras em festivais do Brasil. Ela fez um monte de coisa diferente, fez voluntariado e conheceu gente. Então, ela sempre foi muito ativa, assim. E aí, quando ela começou a engrenar no trabalho, as coisas foram encaixando super bem e graças a Deus hoje ela está super feliz, a gente tem um balanço muito legal nas coisas, mas não é fácil, não é fácil, assim, acho que para quem está vindo como parceiro, e eu tenho casos aqui de amigos que são os dois lados, eu tenho tanto maridos que vieram e as esposas tiveram que abrir mão, quanto o contrário, esposas que vieram e os maridos tiveram que abrir mão. E eu tenho um grande amigo aqui, cara, que foram 3 anos para ele se recolocar. Bateu muito na trave, ele tinha uma experiência incrível no Brasil de multinacional, só que ele não conseguia provar isso para as pessoas, assim, por algum motivo, quando ele ia para as entrevistas, ele não encaixava e tal. E finalmente ele conseguiu, e hoje, inclusive, está na Nike também, e tá lá há 3 anos, mandando super bem, voando, voando. Mas demorou para conseguir quebrar a barreira Uhum. e entrar. Depois que você entra, depois que a primeira porta se abre, as coisas acontecem e aí deslancha. Cara, Mas é difícil. isso é muito legal que você está falando. Eu vou, eu não ia fazer uma última pergunta, eu sei que está apertado. Me resume que eu quero abrir para as meninas por um Bom, e eu tempinho. posso ficar mais tempo se vocês puderem, né? Eu não tô com um hard stop, não. Porra, obrigado, mano. Mas assim, você falou de um monte de coisa que para mim se resume numa coisa, que é assim, a rede de relacionamento, velho. Como é que você cria e, na sua opinião, uma rede de relacionamentos? Para mim não é só o LinkedIn, mas eu tenho coisas lá no LinkedIn, né? Eu tenho mentoria e tal. O LinkedIn ele mudou minha vida, né? Mas é como você usa. Então é entender que é importante se expor e não é se expor só por se expor, mas cara, é importante. Se você está falando com gente que é relevante, para mim esse é um papo relevante e foda. É muito legal estar falando com você. Tô falando sério. Tem coisas que você está falando que pode inspirar outras pessoas e é o se promover não para dar tchauzinho, mas para, cara, mostrar para o mercado que você é bom, né? Que você tem coisas a acrescentar. Eu tenho muito uma questão disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a rede de relacionamento, como criar, qual que é a importância disso. E aí eu vou abrir para o pessoal. Tá. Não, cara, eu acho que, de novo, é fundamental, né? Eu acho que quase toda a minha experiência de 6 anos aqui, quando eu olho para trás, eu tento traçar essa jornada de 6 anos morando fora, o meu grupo de apoio, assim, as pessoas que eu conquistei, que hoje para mim eu considero como família, são a grande motivação do porquê que eu tô aqui e do porquê que eu sou. A minha vida foi bem sucedida nessa experiência. Então, acho que assim, a importância do mercado de você criar uma rede de relacionamentos
é inegável, na vida e no trabalho. E essas coisas, para mim, não se separam muito, tá? Eu acho que eu tenho na minha história de 20 anos de carreira, muitos dos meus melhores amigos de vida são pessoas que eu conheci no trabalho, e o volume de portas que foram abertas para mim através de pessoas e o volume de portas que eu consegui ajudar a abrir para pessoas é incontável, assim. Uhum. E eu tenho muito prazer nisso. A maneira como eu faço, tá? Eu não sou o cara mais versado do mundo em relacionamentos virtuais, eu confesso. Acho que assim, eu tive alguns momentos no LinkedIn que foram por acaso, aconteceram, tipo esse post é um exemplo, tipo assim, eu confesso que na época eu até falei, cara, vou começar a produzir mais, porque isso vai me manter uma constância e eu vou ganhar mais visibilidade lá, mas eu não tenho muita disciplina, então eu acabei não conseguindo manter. Mas eu acho que a maneira como eu faço, cara, tem muito a ver com o que você falou agora há pouco, assim, se expor e vulnerabilidade é uma parada que é muito difícil. Tem muita gente que se expõe e é vulnerável no LinkedIn, no Instagram, nas mídias sociais como um todo, com o trabalho que a pessoa faz. Então, tem muita gente que é de dividir a experiência daquele job, ou do portfólio, ou mostrar como é que o case foi feito, ou fazer palestra, ou coisas nesse sentido. E eu acho que isso é um jeito. É um jeito que eu não sei fazer. A minha síndrome de impostor é tão forte que toda vez que eu vou compartilhar o meu trabalho, me sou convidado para fazer uma palestra, eu me auto-boicoto, geralmente eu não vou porque eu acho que eu não tenho o que dizer para as pessoas. Ah, Mas você aí, tem. Você mas acabou de corta dizer um monte, mas tudo bem. A gente troca Mas uma ideia corta a depois. cena. Mas, de novo, eu tô sendo vulnerável, síndrome do Não, impostor. Mas aí beleza. corta a cena. Aonde eu consigo construir relacionamento e onde eu consigo ter impacto é aqui. É nisso que a gente está fazendo, que é ser vulnerável sem agenda. É Uhum. ser vulnerável, assim, é se expor, é contar. A minha mulher brinca comigo que eu falo demais e eu me exponho demais sem precisar. Então, se você chegar na minha casa e a gente começar a conversar, de uma hora para outra você vai saber um monte de coisa da minha vida que você nem perguntou. É, eu sou assim. Mas eu acho que por que que eu faço isso? Tem um porquê. Porque eu tenho tanto prazer e eu tenho tanto aprendizado e quando as pessoas fazem isso comigo, então quando alguém é vulnerável comigo e abre um pouco a porta, sem muito filtro, para Uhum. dividir os problemas, as dificuldades, as conquistas, as opiniões que essas pessoas têm, eu me sinto tão privilegiado de receber isso de alguém, isso me Uhum. impacta tanto que eu gosto de fazer isso pelos outros, cara. Então, para mim, a maneira como eu estabeleço contato e como eu crio rede de contato tem a ver com troca sem filtro. Eu Uhum. adoro troca sem filtro. Então, quando eu Uhum. penso, cara, o volume de gente que eu hoje sou muito próximo, que se aproximou de mim, sei lá como, assim, de novo, uma mensagem do LinkedIn que me mandaram e eu achei legal, vamos conversar. A pessoa me fez uma pergunta, o negócio virou, bababá, daqui a pouco indiquei essa pessoa para um lugar, a pessoa foi trabalhar lá e passa 10 anos, essa pessoa é super, super amiga. É, eu acho que isso tem a ver com vulnerabilidade, cara. Uhum. Eu adoro essa palavra, porque eu acho que os melhores chefes, os melhores amigos, os melhores parceiros, as melhores pessoas que eu conheci na minha vida e que mais me ajudaram de uma maneira direta e indireta, foram pessoas que foram vulneráveis comigo e que me permitiram ser vulneráveis com elas. E eu acho que uma coisa que hoje acontece, e o LinkedIn é um exemplo disso, é a vulnerabilidade está corrompida. Porque Uhum. muita gente que é vulnerável com fórmula, tem muita gente que é vulnerável para o algoritmo, tem muita gente que é vulnerável e usa isso para poder conseguir visibilidade, mas não é de fato vulnerabilidade pura. Você não está dividindo algo que de fato vai transformar ou vai ajudar a vida de alguém, está só dividindo algo que vai ajudar a ser clickbait e vai te levar Uhum. lá para cima. Então Uhum. eu sou um fã dessa relação pura, aberta, honesta, vulnerável, onde você divide experiência para que as pessoas possam aprender com isso, talvez não cometer os mesmos erros que você cometeu, não passar pelos mesmos perrengues que você passou. E eu acho que é a maneira como eu faço, assim, se está errado, se está certo, não sei, mas é como eu construí a minha. É, eu não acho que tem certo e errado, tem a jornada, né, mano? E assim, da minha parte, eu quero te agradecer, cara. Para mim é super legal. Aquele post me marcou. Eu estava num momento é, frágil ali, né? E porra, eu vi puta, um brasileiro que falei, cara, olha o que esse cara tá falando, olha que legal, olha que bonito, né? E eu queria te entrevistar desde aquela época. E aí eu venho, né? Venho
insistindo, conversando, e aí você viu o post com a Júlia, eu acho que foi super legal. E para mim é muito, muito legal assim ter essa oportunidade de conversar contigo aí e, pô, e de estar em contato, cara. Acho que é isso, né? De Ah, aprender com você, de ouvir sua história. é um prazer, cara. Eu queria te agradecer pela oportunidade e pelo trabalho incrível que você faz, assim, acho que tem muita coisa legal nesse conteúdo e que você está produzindo que pode ajudar muita gente. Eu adoraria poder ter tido acesso ao teu conteúdo quando eu estava vindo, né? Uhum. Porque tem muita experiência legal para eu aprender e chegar mais preparado. Então, te agradecer pela iniciativa de fazer Não, isso. A e eu gente vou vai te combinar. falar, cara, quando eu tava vindo, eu também, sabe? Quando eu tava vindo, eu falava, porra, com quem que eu. Porque aqui eu cheguei em Odense, que é uma cidade de. Você tá numa cidade de 600, eu tô numa cidade de 300. Cidade não, uma ilha. A minha cidade tem 170. E eu sou que nem você, cara, Estadão, lá em São Paulo, vai lá comer sabe, o pernil, 3 da manhã, Então, sei uhum, lá, sai da balada. Aí você chega aqui, puta, é tudo 8 da noite, fecha tudo. é, Como é que se começa? Não tinha muito uhum, brasileiro, eu não sabia, eu tinha outras inseguranças. Eu falei, meu, no que eu sou bom? O que eu é, posso oferecer para as empresas dinamarquesas? Eu não sei. Então, foi. Ainda é, mas agora é mais tranquilo, né? Você vai criando. Meu pai você se dá fala, conta. casca de sapo, sabe? Cururu. Você vai Uhum. começa a ficar mais duro, né? Você começa a ficar mais Total. maduro e aprender um pouco mais. É, Quero te agradecer muito. Eu vou abrir o microfone das meninas aqui. Uhum. Laís, você fez um monte de perguntas. A Laís é minha namorada, ela é incrível, ela é uma mulher maravilhosa. E a Ellen também, que ela falou que blá blá blá. Ela escreveu aqui, são duas amigas. Bom, a Laís é minha, minha mulher, a Ellen é uma amiga. A Laís falou que amou. Ela perguntou se. Fala aí, Laís. Você consegue falar agora ou Eu não? tô na academia, tô sem ar, mas Não, vai, foi vai, muito vai, vai. bom, Consegue, consegue. foi ótimo. Foi Obrigada, ótimo, Rafael. obrigada, Rafael. Não, E que eu é isso. queria perguntar sobre as suas crianças, né? Eu tenho 2 filhos também. E eu queria perguntar como que você lida com a questão do idioma, se vocês Uhum. falam português, inglês, como que funciona? Cara, essa pergunta é muito legal. Assim, eu vou te falar a teoria e depois eu vou te falar a prática. A teoria elas estão numa escola, né, obviamente americana, com os amigos americanos e então eu não me preocupei com o inglês, né? Então a gente meio que criou essa regra interna em casa que aqui dentro a gente só vai falar em português sempre, porque elas não precisam do inglês dentro de casa, porque elas têm lá fora. O que acontece na prática é que o inglês, eu acabo às vezes No esquecendo da suporte. regra e eu solto algumas coisas em inglês no dia a dia, não frases inteiras ou diálogos inteiros, mas às vezes palavras, porque tem determinadas palavras que às vezes elas não lembram ou enfim, elas estão mais acostumadas com essas palavras em inglês, então às vezes acaba que eu fico na preguiça e eu vou para o inglês para poder facilitar. Mas aí a gente sempre se puxa para voltar para o português. A gente tem um lance de, puta, as nossas contas de streaming todas estão ativadas com português, então elas veem os desenhos todos em português, então isso ajuda. Mas, por exemplo, é muito louco isso. Eu descobri que comando, ordem, elas vão muito melhor no inglês porque elas têm os comandos na escola. Então, quando você vai falar um stop, um don't do it, ou watch out, ou caution, elas vão pegar isso muito mais rápido, vão reagir muito mais rápido do que você falar, não faz isso, cuidado, para, porque o comando tá trigger na cabeça já em inglês. Então é mais a preguiça nossa de facilitar que faz a gente ir para o inglês do que qualquer outra coisa. Mas a regra via de regra, 90% da nossa casa é em português. Tem uma regra, né, que dizem que é a língua menos falada se fala em casa. E aí É, a língua mais falada deixa na rua porque não tem então, jeito, né? foi difícil para mim reconhecer que o português é o segundo idioma delas. Isso foi muito Aham. difícil culturalmente, mas é real. É. Não, as minhas filhas, elas, segundo idioma total, mas comigo é só português. O mais difícil é quando é emoção. Então, cara, a gente precisa falar o amor, eu tô ansiosa, elas estão mais velhas, 9, uma tem 9 e a outra tem 7. Puta, o que você tá sentindo? Tô sentindo. Bom, vamos tentar descobrir o que é isso, que é um dinamarquês que elas soltam, e eu vou lá e. É Uhum. isso. Então tá bom. Então isso é uma ansiedade.
A mais velha tá 9 anos, mas é já uma, tipo, pré-adolescência. Vem umas questões, às vezes, eu falo, mano, É, que ela... fala agora. Ellen, agora vai. Já tá no mudo ainda. Ask to unmute. Alô, alô? Estou adorando o bate-papo. Ellen, você não tá aí mais? Eu acho que ela saiu. Me chamou a atenção, a Laís gostou da sua bandeira. Ah, bandeira de São Paulo. Ah, essa bandeira, eu sempre quis ter uma bandeira de São Paulo real, aquela costurada que vai no Astra. Meus pais conseguiram comprar, eles vieram para cá no fim do ano passado e me trouxeram de presente. É, Eu tô vendo a pergunta aqui, se eu voltaria a viver no Brasil. Essa pergunta só vai me colocar numa situação difícil, é mas difícil, né? eu Eu acho que também assim, acho. eu vou te falar o que eu sinto hoje. Pode mudar. Então eu não vou cuspir para cima porque pode cair na testa. Hoje, com a minha cabeça de hoje, não, eu não voltaria. Acho que tem mais chance da gente explorar outros lugares do mundo, Europa principalmente, pelo fato de eu ter o passaporte e querer ter essa experiência com as meninas lá, do Uhum. que voltar para o Brasil. Mas eu não consigo dizer que não, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como as coisas vão mudar, e é sempre importante ter o Brasil como uma rede de segurança, assim, então pode ser. O que eu posso te dizer com toda certeza, sem medo de errar, é que se eu voltasse para o Brasil, eu não voltaria na dinâmica que eu tinha antes. Eu não moraria no meio da loucura de São Paulo, pegando trânsito de marginal todo dia, essas coisas, isso provavelmente não rolaria. Eu teria que achar um setup diferente. Qual a sua segunda cidadania? Italiana. Tenho passaporte italiano e não usufruir da União Europeia e do Tratado de Schengen seria burrice, né? Então tem tanto país legal para morar tendo esse passaporte que um dia eu vou usar. A minha filha ligou aqui, vamos ouvir ela. Ela tá me ligando. Oi, Boa. Inês, tudo bem, meu amor? O que você tá fazendo? Eu tô falando com um amigo do Brasil. Quer falar oi para ele? Então fala oi. Dá para ouvir, Rafael? Dá para ouvir. Oi, Inês, tudo bem? Como você tá aí? Tá calor ou tá frio nessa Dinamarca? Bem calor. Aqui também, onde eu tô, tá bem calor. É. Inês, o que você tá fazendo agora? Você tá comendo? O que você tá comendo? Havregryn, né? Havregryn não é português, não. É aveia. Aveia. É um mingau, é isso? Mingau de aveia? E tá bom? Tá bom. Eu já te ligo, tá, meu amor? Eu tô falando com um amigo aqui do Brasil, que ele mora nos Estados Unidos, USA. Um beijo. Beijo, tchau. Bonitinho. Aí é isso. Pô, meu, cara, incrível, adorei. Vou te falar, conta comigo pro que precisar. Você Tamo também. junto. Não, Tamo tamo junto. junto. Muito bom, muito bom. E obrigado, Rafael. Obrigado, cara. Parabéns pela sua jornada. Muito bonita Não, essa valeu. história. E vamos, enfim, precisando de qualquer coisa aí, tamo aí. Tá Valeu pela ótimo. oportunidade e pelo tempo. Eu te mando um WhatsApp aí depois e a gente troca uma ideia, tá bom? Fechado. Um Valeu, abraço, irmão. cara. Boa noite pra Obrigado. vocês. Tchau. Falou. Tchau, tchau.